Shalom de Alxa aí para os amados irmãos aí, que o Eterno possa estar abençoando os amados. Quero trazer mais uma breve palavra aqui para os amados, mas antes de trazer aqui a palavra para os amados, eu gostaria de pedir aos amados se Ial falasse ao coração dos amados, que os amados compartilhassem, esse vídeo, porque pode falar ao coração de outra pessoa também, que você se inscreva aí no canal para quando eu postar um vídeo aqui, vocês também estejam recebendo, ative o sininho aí, Sim, participe, Porque nós, às vezes, não temos o chamado, às vezes, para ensinar a palavra, mas nós podemos, de alguma maneira, estar ajudando a compartilhar, a palavra, esses vídeos que os irmãos, gravam aí, como o Romilson, os outros aí têm gravado, eu tenho compartilhado. Se você entrar no meu Face, você vai ver que é tantos vídeos que eu compartilho, porque eu quero divulgar o nome de Alxa. Eu quero estar falando para os amados neste momento a respeito de reforma, tá, amado? Reforma. Porque nós precisamos de uma grande reforma no nosso evangelho, porque, como eu falei no outro vídeo anterior, você pode aí ver no meu canal aí, a respeito da diferença entre o cristianismo e o evangelho, que muitos estão vivendo no cristianismo criado por Constantino, em 325 depois de Alxa, e nós precisamos de uma reforma. E o que é que o Eterno estava colocando em meu coração? Que só pode acontecer uma reforma, seja ela em todos os níveis, religiosa, em uma casa, em qualquer outro lugar, se tiver revolta. Só tem reforma se tiver revolta. Porque enquanto tiver conformismo da minha e da tua parte, nunca vai haver uma reforma. Por que Martim Lutero é considerado aí como aquele que trouxe a renovação das coisas do evangelho, porque estava ali corrompido? Por quê? Porque teve uma revolta nele. Ele viu que muitas coisas estavam erradas, que do jeito que ensinavam estava errado, ele se revoltou e começou a falar as verdades. Então, amado, para haver reforma, tem que ter revolta. Por exemplo, você está fazendo e sair com a tua casa caindo aos pedaços. Você está aí com a parede danificada, um telhado danificado, mas enquanto não tiver uma revolta da tua parte em pegar aquela obra para tentar dar um jeito, nada vai acontecer. Por quê? Porque você ficou no conformismo. Então, muitos crentes hoje estão no comodismo. É melhor deixar estar como está. Olha, nós sabemos, uma reforma não é construir algo novo. Enfim, é renovar aquilo que existe. O apóstolo Shaul mesmo disse que nós não podíamos colocar outro fundamento a não ser o que já tinha sido posto, que é o nome de Alxa. Ou seja, você não pode construir uma nova doutrina, você não pode pregar um outro evangelho, como o apóstolo Shaul também ensinou, mas que às vezes precisamos de uma reforma, precisamos trazer o que é uma reforma. É uma casa que foi construída, ali no início novinha, mas chega ao decorrer dos anos, aquela casa vai se deteriorando e precisa trazer uma reforma para ela voltar às origens da sua beleza que era antes. O evangelho, ele continua o mesmo, mas as pessoas foram deteriorando o evangelho, foram mudando o evangelho, foram pregando um outro evangelho, como o apóstolo Shaul falou ali no livro de Coríntios. Foram pregando um outro evangelho. Então é preciso fazer uma reforma e voltar às suas origens. Por exemplo, hoje a igreja do Mashiach não é conhecida mais como a igreja protestante. Não é isso? Não é
conhecida mais como a igreja dos protestantes. Por quê? Porque caíram no comodismo e estão vivendo o cristianismo. Para eles está tudo bem, o que pregam é aquilo ali para eles que eles consideram como uma verdade. Não tem uma revolta, porque, meus amados, os amados sabem que muitas coisas absurdas estão aí se fazendo com o evangelho, muitas coisas, é um sincretismo, coisas tremendas, como a igreja católica fez, quando Martim Lutero viu que não estava certo, cobrando indulgência e outras coisas mais, e hoje é um sincretismo muito grande, mas muitos crentes estão acomodados, acham que isto é certo, que isto é o correto. É tanta idolatria que as pessoas não conseguem enxergar que isso não tem nada a ver com o evangelho. Então é preciso ter uma revolta. Para ter reforma é preciso ter revolta. Eu não estou aqui dizendo de revolta, de você quebrar a igreja, de você quebrar, falar mal dos outros. Não é esse tipo de reforma. Não é esse tipo que eu estou falando. Mas é um inconformismo da tua parte em ver que aquilo que estão pregando não condiz com o evangelho que Yahshua pregou e os discípulos pregaram. E aí, quando você se revolta, diz, não, isso não está certo. Você procura mudar, você sai daquele lugar, começa a procurar aonde se prega o evangelho puro e verdadeiro. Hoje é um comércio tão grande com a palavra. Então, meu amado, sai dela. Sai deste lugar. É preciso haver uma disposição em você, coragem para mudar. Eu quero estar lendo aqui para os amados, no livro de Isquial, que é Ezequias, né? 29, eu quero estar lendo no capítulo 29, para os amados do rei Ezequias, que diz assim, no versículo 29, do 1 em diante. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Al-Shalom, e a sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante ao Iau, segundo tudo o que fizera a Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa de Iau e reparou. Primeira coisa que o rei fez foi abrir as portas da casa de Iau e começou a reparar o estrago que estava ali. É isso que nós temos que nos atentar, começar a reparar o que não está batendo, prestar atenção, examinar as escrituras, porque se isso não está batendo, o rei Ezequias entrou e reparou o templo e viu que tinha coisa errada. Vou ler mais para frente. Diz aqui, o primeiro ano do reinado, e no primeiro mês abriu as portas da casa de Iau e reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, e juntou na praça oriental. E lhe disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai-vos a casa de Iau, o Iau dos vossos pais, tirai do santuário as imundícias. Ele reparou, ele viu, se ele queria fazer realmente uma reforma, ele tinha que reparar o que estava de errado. E ele viu que tinha imundícia dentro da casa de Iau. Sabemos hoje que Iau não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Ainda insiste alguns aí de querer cultuar a Iau ali dentro. Iau habita em templos como eu e você. Então, às vezes, também é preciso nós pararmos e olharmos para o templo espiritual de Iau, que somos eu e você,
e vê o que está de errado, a abominação que há dentro do templo de Yahweh. E precisamos tirar essas imundícias e nos santificar. Como nosso irmão Romilson já pregou aí, que muitos estão achando que vai subir nesse primeiro arrebatamento pelo fato de conhecer o nome de Yahweh e de Yahushua. Está totalmente equivocados. Meus amados, eu não estou aqui para criticar e nem julgar ninguém, mas eu agora quero me relacionar com irmãos também que confessam Yahweh e Yahushua, e eu tenho aí entrado no Face de alguns irmãos, meus amados, só a compaixão, só a benevolência de Yahushua, é irmãs com roupa indecorosa, é alguns tocando ponto de macumba, música de ponto de macumba. Meus amados, não basta conhecermos só o nome, precisamos fazer esta reforma dentro de nós, tirar as imundícias, tirar tudo que não provém. Por que ainda os que estão no sistema estão lá vivendo desse jeito na idolatria? Porque eles estão no conformismo, eles sabem que o estilo de vida às vezes não está agradando ao Pai Celestial, mas diz, não, somos salvos pela benevolência, pela graça, e vamos embora, não tem problema. Não, meus amados, nós precisamos santificar a casa de Yahweh, abrir mão dos nossos prazeres da carne, como diz Romanos capítulo 8, que se inclina para a carne, se inclina para a morte. Eu vejo irmãs com roupas sensuais, com roupas, poses sensuais. Precisamos olhar para dentro do templo, que somos eu e você, e nos santificar. Foi isso que o rei Ezequias fez, abriu as portas, escancarou e reparou, aqui tem estrago. Bom, se eu estou também numa denominação, eu estou vendo que ali não está batendo com o que diz o evangelho, estou fora, ou eu faço uma reforma na minha vida e saio fora, porque é mais fácil, escute bem, é mais fácil quem está num candomblé, na macumba, em qualquer outra seita, se converter ao evangelho do que o cristão se converteu ao evangelho. Porque o cristão, ele está, como eu falei esse dia, ele está cristianizado com o cristianismo de Constantino, e ele pensa que isto é o correto. Mas ele está numa religião, ele está no engano e não sabe. É mais fácil o macumbeiro se converter ao evangelho puro e genuíno do que o cristão nascer de novo e abrir mão de doutrina de trindade, de abrir mão de adorar o Filho e adorar só o Eterno, porque isso eles têm como certo e é difícil eles abrir mão disso aí. Se você olhar também para a vida de Asa, Asa também fez uma reforma religiosa. Asa entrou no templo e reparou e teve que abrir mão de muitas coisas de imundície que estava dentro do templo. Amado, você precisa abrir mão. Foi por isso que Yahushua entrou no templo e meteu o chicote em pessoas que estavam ali negociando dentro do templo. Quem sabe você também não está negociando sentimento dentro do templo de Yahushua, que somos eu e você. Lá fora, nós já sabemos que eles estão negociando no templo de tijolo lá. Sabemos que é um negócio ali, sabemos. Mas eu e você que conhecemos o nome de Yahweh e de Yahushua, não podemos negociar sentimento aqui no templo de Yahweh, porque ele sonda nossa mente e nosso coração. Quer fazer uma reforma? Tem que ter uma revolta. Porque se não tiver revolta, se você não se revoltar com a tua natureza, se você não se revoltar contra o sistema, você vai continuar aí. Há pessoas que já conheceram o nome de Yahweh e de Yahushua, mas continua lá no sistema porque não teve coragem de se revoltar e viver um evangelho puro e genuíno. Meus amados, se esforce. Hoje a igreja não é conhecida como a igreja protestante porque não protesta mais nada. Está conformada com tudo. Com tudo que dá ela para comer, os membros eles comem e diz que é muito bom. Se revolte, não para falar mal de ninguém, não para quebrar tempo, não para fazer nada disso, mas se revolte com os ensinamentos errôneos
que você está vivendo e faça uma reforma, principalmente na tua vida. Porque a salvação é individual. A salvação é individual. Muitos depois vão questionar por que o pastor não lhe falou as verdades. Mas, meu amado, você é responsável por tua salvação. Você é responsável. O pastor vai responder um dia diante de Iaus? Vai. E de Iaus? Vai. Mas você não tem que questionar com Iaus por que você não subiu no arrebatamento. Sabe por quê? Porque você está seguindo a homens e não o evangelho puro e genuíno. Espero que o Eterno possa ter falado contigo com esta breve palavra, que tu possa ter disposição, coragem para mudar. E não é qualquer material que tem que fazer esta reforma. Tem que ser com a palavra pura e genuína, o evangelho puro e genuíno. Que Al te abençoe, que o Eterno fale em teu coração. Fica na graça e na paz do Eterno.